Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Universo Matemática X e hoje daremos continuidade ao conteúdo do capítulo 1, Potências e Raízes do livro Matemática Bianchini, 8º ano, começando pela correção dos exercícios propostos dados na aula anterior. 36. Calcule. A. Raiz quadrada de 0,04. Nós sabemos que a raiz quadrada de 4 é 2, porém, estamos calculando a raiz quadrada de 0,04. O número que eu multiplico duas vezes para chegar no valor de 0,04 é o 0,2. B. Raiz quadrada de 36/49. Raiz quadrada de 36 é 6. Raiz quadrada de 49 é o 7. Resposta final, 6/7. C. Raiz quadrada de 0,81. A raiz quadrada de 81 é o 9. Raiz quadrada de 0,81 é 0,9. D. Menos raiz quadrada de 64 centésimos. Quando eu tenho um menos do lado de fora da raiz, o meu resultado também será negativo. Agora é só calcular a raiz quadrada dos números. Raiz quadrada de 64 é 8. Raiz quadrada de 100 é 10. Resultado final, menos 8 décimos. E. Raiz quadrada de 25 nonos. Raiz quadrada de 25 é o 5. Raiz quadrada de 9 é o 3. Resultado final, 5 terços. F. Menos raiz quadrada de 49 quartos. Quando eu tenho o sinal de menos do lado de fora da raiz, o meu resultado também será negativo. Raiz quadrada de 49 é 7. Raiz quadrada de 4 é 2. Resultado final, menos 7 meios. 37. Identifique os números cuja raiz quadrada é um número racional. A. Menos 25. Existe uma raiz quadrada de um número negativo? Não existe. Então essa A não é a minha resposta. B. Raiz quadrada de 1/16. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 16 é 4. Teria uma resposta, então, de 1/4. 1/4 é um número racional. Então, essa B é uma resposta para essa 37. C. Raiz quadrada de 3/4. Se eu calcular a raiz quadrada do 4, existe. Porém, a raiz quadrada de 3... ela não é exata, não tem um fim e não é uma dízima periódica também. Então, essa C não é uma resposta para essa 37. D. Raiz quadrada de menos 1/9. Quando eu tenho um valor negativo dentro da raiz, não tem como ser calculada. Então, automaticamente, eu já posso excluir qualquer número negativo que eu venha a ter aqui. Então, a D não é uma resposta também. E. Raiz quadrada de 8 décimos. Mais uma vez, se eu calculo a raiz quadrada de 8, eu chego num valor infinito e que não é uma dízima periódica. A mesma coisa acontece com a raiz quadrada de 10. Então, a E também não é uma resposta para essa 37. F. Raiz quadrada de 25 nonos. Se eu calcular a raiz quadrada de 25, é igual a 5. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, eu terei uma resposta de 5 terços. Logo, essa F é uma resposta para essa 37. Então, como resposta nessa 37, eu tenho as alternativas B e F. 39. Descubra a medida do lado de cada região quadrada representada a seguir, considerando a área indicada de cada uma delas. Então, eu tenho um quadrado e eu sei que a área desse quadrado é de 64,49 centímetros quadrados. Eu sei que para calcular a área do quadrado, eu tenho que multiplicar lado vezes o lado, esse lado por esse lado. Porém, eu também sei que o quadrado, ele tem todos os seus lados iguais. Então, eu posso falar que isso daqui é igual a lado ao quadrado. Porém, se eu quero achar o valor de um dos lados desse quadrado, eu tenho que jogar o resultado que eu tenho da área, que no caso é de 64,49, dentro de uma raiz quadrada. Então, para calcular isso daqui, eu vou ter que fazer raiz quadrada de 64,49. Raiz quadrada de 64 é igual a 8. Raiz quadrada de 49 é igual a 7. Então, o valor de cada lado desse quadrado é de 8/7 centímetros. 40. Responda. A. Dois números elevados ao quadrado resultam em 100. Quais são eles? Esses números, eles são menos 10 e 10. B. Qual é a raiz quadrada de 100? Raiz quadrada de 100, ela pode ser 10 ou menos 10. Qualquer um desses valores é uma resposta para a raiz quadrada de 10.
41. Por que não existe a raiz quadrada de menos 49 quando trabalhamos com números racionais? Porque nenhum número racional, quando elevado ao quadrado, terá um resultado negativo. 42. Calcule se for um número racional. A. O valor de menos raiz de 441. Quando o sinal de menos está do lado de fora da raiz, o resultado será negativo. Raiz quadrada de 441 é igual a 21. B. O valor racional de menos raiz quadrada de menos 441. Não existe raiz quadrada de número negativo, como está especificado aqui. Então aqui eu posso responder, não é um número racional. 43. Classifique cada sentença abaixo em verdadeira ou falsa. A. Raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado igual a raiz quadrada de menos 10 elevado ao quadrado. Vamos entender algo. Qualquer número positivo dentro de uma raiz, existe essa raiz quadrada, sendo ela exata ou sendo ela uma dízima não periódica. Porém, quando eu tenho uma potência como a de menos 10 elevado ao quadrado. Esse sinal de menos, ele não está sendo elevado ao quadrado. Apenas o 10 está sendo elevado ao quadrado. Então, como fica esse resultado? Menos 10 vezes o 10. 10 vezes o 10, 100. E esse sinal de menos que estava aqui na frente, vem aqui no resultado final. Então, é como se eu estivesse tentando calcular a raiz quadrada de menos 100. Isso daqui não existe. Então, a sentença A, ela é falsa. B. Raiz quadrada de 10 ao quadrado igual a raiz quadrada de menos 10 elevado ao quadrado. Vamos lá. 10 ao quadrado é a mesma coisa que 10 vezes o 10, que é igual a 100. Então, essa raiz quadrada de 10 ao quadrado é a mesma coisa que raiz quadrada de 100. Agora, vamos resolver esse menos 10 ao quadrado. Isso daqui é a mesma coisa que menos 10 vezes menos 10. 10 vezes 10, 100. Negativo com negativo, positivo. Então, isso daqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 100 também. Então, no caso dessa B, eu posso afirmar que essa sentença é verdadeira. C. Raiz quadrada de menos 7 entre parênteses elevado ao quadrado é igual a menos 7. Vamos resolver menos 7 ao quadrado. Isso daqui é a mesma coisa que menos 7 vezes menos 7. 7 vezes 7, 49. Menos com menos, mais. Tenho então raiz quadrada de 49. Raiz quadrada de 49 é igual a 7. Então, essa sentença da C é falsa, porque ela está falando que isso daqui é igual a menos 7. Aí vocês podem me perguntar, professor, mas o senhor falou que toda raiz quadrada, ela tem tanto uma resposta positiva quanto uma resposta negativa. Sim, falei. Porém, nas explicações que eu dei, sempre optamos em levar em consideração a resposta positiva de uma raiz. Por isso que aqui nós colocamos que essa sentença é falsa. D. Raiz quadrada de menos 7 ao quadrado igual a 7. Pode observar que nessa D é o oposto dessa C. Aqui de cara, pelas explicações que acabamos de fazer da C, podemos afirmar que essa D é verdadeira. E. Menos raiz quadrada de 10 ao quadrado é igual a raiz quadrada de menos 10 ao quadrado? Nesse caso aqui, é falsa, porque o sinal de menos está do lado de fora da minha raiz. Então, a resposta automática dessa daqui será negativa. Já essa daqui, vimos que menos 10 ao quadrado é igual a 100. O sinal acaba desaparecendo aqui, porque ele também está sendo elevado ao quadrado. Então, eu vou obter uma resposta positiva. Se aqui eu tenho uma resposta negativa e aqui eu tenho uma resposta positiva, logo essa E é falsa. F. Menos raiz quadrada de menos 10, entre parênteses, elevado ao quadrado. Isso daqui é igual a menos 10. Nesse caso, a resposta está correta. Aqui é verdadeiro. Porque aqui, apesar de eu ter um número negativo que está elevado ao quadrado, ele irá desaparecer, esse negativo ficará positivo. Porém, eu tenho um sinal de menos do lado de fora da raiz. E isso irá parar no final da minha resposta, que no caso é menos 10 realmente. G. Raiz cúbica de 8 é igual a menos raiz cúbica de menos 8? Raiz cúbica de 8 é igual a 2, porque eu sei que 2 vezes o 2 vezes o 2 é igual a 8. Nesse outro caso, eu tenho menos
raiz cúbica de menos 8. Então vamos por parte. Vamos esquecer por enquanto esse sinalzinho aqui. Raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2. Porque eu sei que aqui, se eu multiplicar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, eu vou obter 2 vezes o 2, 4, 4 vezes o 2, 8. Negativo com negativo, positivo. Positivo com negativo, negativo. Por isso que eu falo que raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2. Porém, eu também tenho o sinal de menos que está do lado de fora da raiz. Esse sinal de menos, ele vai direto para o resultado final. Quando eu chego aqui, eu tenho dois sinais de menos um do lado do outro. Tenho que fazer o jogo de sinal aqui também. Então, negativo com negativo, positivo. E copio 2 aqui. Então, menos raiz cúbica de menos 8 é igual a mais 2. Assim como raiz cúbica de 8, que também é igual a 2. Mesmo não tendo o sinal de mais aqui, é um número positivo, isso não muda. Então eu posso falar que essa G é uma sentença verdadeira. H. Raiz enésima de 0 é igual a 0 para n maior ou igual a 2. Nesse caso aqui, também será verdadeira. Porque o que fala? Essa letra N, ela tem que ser um valor maior ou igual a 2. Então, eu posso colocar o valor 2, o valor 3, o valor 4. Não importa o número que eu coloque aqui. Quando eu resolver, por exemplo, raiz quadrada de 0, é 0. Quando eu resolver raiz cúbica de 0, é 0. Raiz quarta de 0, é 0. Então, aqui, eu posso colocar o número 2 ou qualquer outro número maior que 2. Sempre vou obter o resultado de 0. Por isso que eu falo que essa H é uma sentença verdadeira. 44. Calcule. A. 2 vezes raiz quadrada de 900. Por favor, copie um rascunho dessas contas da 44. Primeiramente, vamos resolver a raiz quadrada de 900. Para calcular a raiz quadrada de 900, vamos fazer uma fatoração desse número. Então, vou começar a dividir o 900 por 2. 900 dividido por 2, 450. Dividido por 2, 225. 225 é divisível por 3. 225 dividido por 3 é igual a 75. Dividido por 3 é igual a 25. 25 não tem como dividir por 3. Divido por 5. 25 dividido por 5, 5. 5 dividido por 5, 1. Chegando nessa parte, eu vou lembrar que aqui eu tenho um 2. Esse 2 é o que vai delimitar os grupos que eu irei fazer com os meus números. Como assim fazer grupos com números? Vou juntar em grupinhos de 2 em 2 todos os números repetidos. Nunca eu posso juntar, por exemplo, 2 com 3, 3 com 5. Eu posso juntar 2 com 2, 3 com 3, 5 com 5. Junto então 2 e o 2. Isso daqui eu posso afirmar que é 2 elevado ao quadrado. Junto esse 3 e esse 3. Isso daqui eu posso afirmar que é 3 elevado ao quadrado. E também junto esse 5 com esse 5, que eu posso afirmar que é 5 elevado ao quadrado. Então eu posso falar que raiz quadrada de 900, ela pode ser escrita como raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Por que eu posso falar isso? Porque agora eu posso cortar esse 2 com todos os outros 2 que estão como expoente desses números aqui. Quando eu faço isso, eu tiro da raiz todos esses números que estão como base. Então eu fico apenas como 2 vezes o 3 vezes o 5. Resolvo agora. 2 vezes o 3, 6. 6 vezes o 5, 30. Então eu posso falar que a raiz quadrada de 900 é igual a 30. Por favor, copiem esse rascunho aqui. Então eu posso falar que isso daqui é 2 vezes a 30. Multiplico por 30. 2 vezes o 30, 60. Esse é o resultado final da A. Primeiramente, para resolver essa raiz quadrada de 2,56, preciso transformar esse número decimal em um número fracionário. Então, copio aqui 3/4 e agora eu vou transformar 2,56 em fração. Lembrando, vamos lembrar das explicações. Copio todo o número que está em cima, 256. Na parte de baixo da minha fração, coloco o número 1. E agora eu conto quantas casas eu tenho depois da vírgula. Nesse caso, eu tenho 1, 2. Se eu tenho 2 casas depois da vírgula, eu irei acrescentar 2 zeros depois desse 1. Então, eu posso falar que isso daqui é 256 centésimos. E agora, eu preciso calcular a raiz quadrada de 256 centésimos. Calculando primeiramente a raiz quadrada de 256. 256 dividido por 2 é igual a 128. Dividido por 2 é igual a 64. Dividido por 2, 32. Dividido por 2, 16. Por 2,
8. Por 2, 4. Por 2, 2. E por 2, 1. Lembro que aqui é uma raiz quadrada, então eu vou juntar em grupinhos de 2. Esse 2 com esse 2, esse 2 com esse 2, esse 2 com esse 2, esse 2 com esse 2. Isso daqui eu posso afirmar que é 2 ao quadrado, esse também eu posso colocar que é 2 ao quadrado, esse também eu posso afirmar que é 2 ao quadrado, e esse eu afirmo também que é 2 ao quadrado. Posso escrever essa raiz quadrada de 256 como sendo raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. Tenho 4 2 ao quadrado aqui. Chegou nessa parte, corto todos os meus expoentes 2 e retiro as bases dessas potências. Vou ficar então com 2 vezes o 2, vezes o 2, vezes o 2. 2 vezes o 2, 4. 4 vezes o 2, 8. 8 vezes o 2, 16. Então, raiz quadrada de 256 é igual a 16. A maioria já sabe que a raiz quadrada de 100 é 10. Mas vamos fazer aqui para todo mundo ver o jeito que fica. 100 dividido por 2, 50. Dividido por 2, 25. 25 não dá para dividir por 2. Vou para o 3. 25 também não dá para dividir por 3. Vou para o 5. 25 dividido por 5, 5. 5 dividido por 5, 1. Chegou nessa parte, faço grupos de 2. Aqui eu posso afirmar que é 2 ao quadrado e aqui 5 ao quadrado. Então eu posso falar que raiz quadrada de 100 é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes 5 elevado ao quadrado. Corto esses expoentes dessas potências com o 2 da raiz quadrada e retiro a base dessas potências. Irá ficar 2 vezes o 5. 2 vezes o 5, 10. Então 10 é a raiz quadrada de 100. Continuando a resolução aqui, eu tenho 3 quartos vezes raiz quadrada de 256, eu vi que é 16. Coloco aqui. Raiz quadrada de 100, eu vi aqui que é 10. Faço a multiplicação direta agora. 3 vezes 16, 48. 4 vezes o 10, 40. 48 dividido por 40 é igual a 1,2. Essa é a resposta final para B. Por favor, copiem as resoluções dessas duas raízes. C. Raiz quadrada de 0 menos raiz quinta de menos 1. Raiz quadrada de 0, nós sabemos que é 0, menos raiz quinta de menos 1 é igual a menos 1. Porque se eu multiplicar menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, será igual a um menos 1 novamente. Faço o jogo de sinal agora aqui. Negativo com negativo, positivo. Então o resultado final dessa C é 1. D. Raiz cúbica de menos 8,27 avos menos raiz quadrada de 25,64 avos. Vamos calcular cada um separadamente. Vamos fazer a fatoração aqui do lado. Por enquanto, esqueço o sinal de menos aqui. Fatorando a raiz cúbica de menos 8, 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Observa aqui, é uma raiz cúbica, eu tenho o número 3 aqui. Então, o agrupamento que eu vou fazer de números será de 3 em 3. Então, eu tenho 1, 2, 3, 2. Isso daqui eu posso falar que é igual a 2 elevado ao cubo. Então, eu posso escrever que raiz cúbica de menos 8 é a mesma coisa que raiz cúbica de menos 2 elevado ao cubo. Corto aqui, corto o expoente 3 com esse outro 3 que dá raiz cúbica, fico com o resultado de menos 2. A mesma coisa acontece agora para achar a raiz cúbica de 27. 27 não é divisível por 2, ele é divisível por 3. 27 dividido por 3, 9. Dividido por 3, 3. Dividido por 3, 1. Novamente, é raiz cúbica, grupo de 3. Então, eu posso afirmar que isso daqui é igual a 3 elevado ao cubo. Posso falar que raiz cúbica de 27 é a mesma coisa que raiz cúbica de 3 elevado ao cubo. Corto esse expoente com o 3 que está aqui da raiz, fico apenas com o resultado de 3. Então, eu posso afirmar que raiz cúbica de menos 8,27 avos é menos 2 terços. Menos, calculo agora a raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 nós já sabemos que é o próprio 5. A mesma coisa com raiz quadrada de 64. Sabemos que é igual a 8. Resolvo agora essa subtração de frações. Para resolver isso daqui, primeiramente eu tenho que calcular o MMC entre 3 e 8. Fazendo aqui do lado, MMC entre 3 e 8, começo por 2. Copio 3, 8 dividido por 2, 4. Copio 3, 4 dividido por 2, 2. Por 2, copio 3 e faço 2 dividido por 2, que é igual a 1.
Não tem mais como dividir por 2, faço a divisão por 3. 3 dividido por 3, 1. Copio 1 aqui. Chegou nessa parte, multiplico todos esses números aqui. 2 vezes o 2, 4. 4 vezes o 2, 8. 8 vezes o 3, 24. Isso aqui será igual a menos uma fração com denominador 24, menos outra fração com denominador 24. E será igual a uma outra fração com denominador 24. Não posso esquecer agora nessa parte de dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 24 dividido por 3, 8. 8 vezes o 2, 16. 24 dividido por 8, 3. 3 vezes o 5, 15. Menos 16 com menos 15 é igual a menos 31. Resultado final, menos 31/24. Por favor, copiem o rascunho que está aqui do lado dessa D. 45. Um objeto solto de uma determinada altura leva certo tempo para atingir o solo. Esse tempo é dado pela relação t igual a raiz quadrada de h sobre 4,9. Nessa relação, t representa o tempo em segundo e h representa a altura em metro. Então eu tenho que a altura desse objeto aqui é de 44,1 metros até ele chegar ao chão, como está especificado aqui nesse desenho. Calcule quanto tempo o objeto leva para atingir ao solo caindo da altura de 44,1 metros. Então o problema ele já dá uma fórmula que é t igual a raiz quadrada de h sobre 4,9. Eu tenho que substituir nesse h o 44,1. Então eu vou ficar com raiz quadrada de 44,1 sobre 4,9. Isso daqui é uma fração, mesmo tendo vírgula aqui. E toda fração é uma divisão. Então eu posso fazer 44,1 dividido por 4,9. Isso daqui será igual a raiz quadrada de 9, pois 44,1 dividido por 4,9 é igual a 9. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Então eu posso afirmar que esse objeto ele levará 3 segundos para cair por 44,1 metros de altura. 46. Calcule o valor da expressão abaixo. Raiz cúbica de 18 mais raiz quadrada de 84 menos raiz quadrada de 4 mais raiz quadrada de 25. Temos que resolver parte por parte dessa expressão. Então, primeiramente, copio tudo igual ao que está aqui até a última raiz quadrada. Tenho que resolver isso de trás para frente. Então, coloco agora aqui. Raiz quadrada de 25, ela é igual a 5. Então, agora eu tenho uma conta aqui. Feito isso, copio tudo novamente. Resolvo essa última parte. 4 mais 5 é igual a 9. Mais uma vez, copio a parte da frente. Raiz cúbica de 18 mais raiz quadrada de 84 menos, e agora eu resolvo a última raiz que eu tenho nessa parte. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Então agora eu tenho que resolver o que está dentro dessa última raiz. Copio o raiz cúbica de 18 aqui embaixo. E agora eu vou resolver aqui. Raiz cúbica de 18 mais raiz quadrada, 84 menos 3 é igual a 81. Resolvo essa última raiz agora na próxima vez. Raiz cúbica de 18 mais... Qual é o resultado da raiz quadrada de 81? 9. Agora eu resolvo o que está aqui. 18 mais 9 é igual a 27. Raiz cúbica de 27 é igual a 3. Resultado final da 46, 3. 47. A professora pediu aos alunos que calculassem o valor da expressão abaixo. Raiz cúbica de 1 elevado ao cubo mais raiz cúbica de 1 elevado ao cubo menos raiz cúbica de 1 elevado ao cubo mais raiz quadrada de 7 elevado ao quadrado. Daniel fez desse modo. Raiz cúbica de 1 é menos 1, mais raiz cúbica de 1 é mais 1, mais raiz cúbica de 1 é 1, menos raiz cúbica de 1 é 1, mais raiz quadrada de 7, corto esse 2 com o 2 que teria aqui, fica sendo o mais 7 aqui como resposta. Resolvo agora. Menos 1 mais 1, cancela. Menos 1 mais 7 seria igual a 6. E ele respondeu 8. Então, o Daniel errou tudo aqui. Vamos ver a Fernanda. Fernanda fez desta maneira. A mesma expressão que o Daniel fez. Ela começou a resolver de trás para frente, como fizemos aqui na 46. Raiz quadrada de 7 ao quadrado, ela corta esse 2 com o 2 que teria aqui e fica apenas o 7. 1 ao cubo é a mesma coisa que 1, então ela colocou o 7 aqui.
Aqui ela colocou esse 1 sem estar elevado ao cubo, porque 1 elevado ao cubo é igual a 1 vezes 1 vezes 1, que é igual ao próprio 1. Por isso ela colocou direto aqui. Então agora nessa parte, se eu faço 1 mais 7 é igual a 8. Raiz cúbica de 8 é igual a 2. Eu tenho o sinal de menos aqui. Ela colocou o sinal de menos aqui. Tinha um 1 aqui anteriormente, que estava elevado ao cubo. Todo 1 elevado ao cubo é o próprio 1. Por isso que ela respondeu direto aqui. E ela fez isso com esse 1 também, que está elevado ao cubo. Ela simplesmente transformou 1 ao cubo em 1, porque ela já resolveu isso. Voltando aqui, 1 menos 2 é igual a menos 1. Menos 1 elevado ao cubo é o próprio menos 1. E aí eu tinha esse 1 aqui também. Ficou com raiz cúbica de 1 menos 1. 1 menos 1, 0. Raiz cúbica de 0 é o próprio 0. Então o que a Fernanda fez aqui está correto. E o que o Daniel fez aqui está errado. Algum deles acertou? Quem? Acabamos de ver isso aqui. Então minha resposta? Sim. Fernanda foi quem acertou. 48. Represente na forma de potência com expoente fracionário. A. Raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado. Para representar isso em uma potência com expoente fracionário, eu coloco o número que está aqui dentro, que no caso é o 2. O número que está sendo elevado aqui, coloco na parte de cima. E o número da minha raiz, eu coloco embaixo. Minha resposta final fica sendo 2 elevado a 2 terços. B. Raiz quarta de 5 elevado ao cubo. Coloco o 5 aqui. Mantenho o 3 na parte de cima e o número que está na raiz eu coloco na parte de baixo. Resultado final, 5 elevado a 3 quartos. C. Raiz cúbica de 10. Se eu não tenho nada elevado a esse 10 aqui dentro, eu tenho 1. Então a minha resposta fica sendo o 10. O 1 que está elevado eu deixo em cima e o número que está aqui na raiz eu coloco na parte de baixo. Resposta final, 10 elevado a 1 terço. 49. Represente na forma de radical. A. 2 elevado a 3 quartos. Na forma de radical, é no formato de uma raiz. O número que está embaixo da minha fração é o número que vem na parte aqui de fora da minha raiz. E o número que está na parte de cima da fração é o que eu estarei elevando a minha potência. Então, minha resposta aqui fica sendo raiz quarta de 2 elevado ao cubo. B. 9 elevado a 1 terço. Coloco 9 aqui na parte de dentro, o número que está aqui na parte de baixo da fração, coloco ele aqui na minha raiz. E o número que está na parte de cima, elevo ele aqui. Minha resposta final fica sendo raiz cúbica de 9 elevado a 1. C. 8 elevado a 1 meio. Coloco o 8 dentro da raiz. O número que está na parte de baixo da minha fração, coloco aqui. O número que está na parte de cima da fração, coloco como expoente da potência do número. Fico então como raiz quadrada de 8 elevado a 1. Aqui não precisa colocar tanto o número 1 quanto o número 2. Eu posso colocar isso daqui como sendo resposta raiz quadrada de 8 apenas, sem colocar o 1 aqui e sem colocar o 2 aqui. 50. Calcule. A. Raiz quadrada de 3 elevado a 6. Isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Para facilitar o meu cálculo, eu lembro que é uma raiz quadrada e que aqui eu tenho 2. E faço grupinhos de 2 em 2. Posso falar que aqui eu tenho 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Continuando aqui na parte de baixo, posso afirmar então que raiz quadrada de 3 elevado a 6 é a mesma coisa que raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. Feito isso, lembro que tenho 2 aqui, corto os meus expoentes das potências com o 2 que está aqui do lado de fora. Fico apenas com 3 vezes o 3 vezes o 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Essa é a resposta final da A. B. 512 elevado a 1 terço. Posso falar que isso daqui é a mesma coisa que raiz cúbica de 512 elevado a 1. O número que está embaixo vem aqui na parte de fora da raiz e o número que está aqui vem como expoente do 512. Esse 1 não precisa aparecer. É como se eu estivesse então fazendo raiz cúbica de 512. Vamos fazer o rascunho aqui do lado. Raiz cúbica de 512 dividido por 2... 256, dividido por 2, 128, dividido por 2, 64, por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1.
eu tenho um 3 aqui nessa parte da raiz. Então, isso delimita quantos números eu tenho por grupo. Então, eu vou fazer grupinhos de 3 em 3. Isso é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. Esse também é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. E aqui também é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. Posso afirmar, então, que eu terei uma raiz cúbica de 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao cubo. Corto os expoentes com o número que está aqui do lado de fora, tiro todos esses números aqui de dentro. Fico com 2 vezes o 2 vezes o 2. 2 vezes o 2, 4. 4 vezes o 2, 8. Então, eu posso falar que raiz cúbica de 512 é igual a 8. Copiem esse rascunho aqui na B. C. Raiz quarta de 2 elevado a 8. Isso aqui é a mesma coisa que raiz quarta de 2 vezes o 2 vezes o 2 vezes o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Se é raiz quarta, posso separar em grupinhos de 4 em 4. Então, eu posso falar que esse grupinho é 2 elevado a 4 e esse outro grupinho é 2 elevado a 4. Fico, então, como raiz quarta de 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 4. Corto esses expoentes com o número que está aqui na raiz. Fico apenas com 2 vezes o 2. 2 vezes o 2, 4. Resposta final da C é o 4. 51. Reduza a uma só potência usando as propriedades das potências. A. 2 elevado a 1/3 vezes 2 elevado a 1/4. Tenho potências de bases iguais, conservo a base e somo os meus expoentes. Copiem o rascunho que eu farei aqui do lado. Faço 1/3 mais 1/4. Tenho que fazer o MMC entre 3 e 4. Por 2, aqui ficará 2, por 2, 1, por 3, 1 e 1. 2 vezes o 2, 4, 4 vezes o 3, 12. Isso significa que eu teria uma fração de denominador 12, mais outra fração de denominador 12, igual a uma outra fração de denominador 12. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes o 1, 4. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes o 1, 3. 4 mais 3, 7. Então, aqui eu posso afirmar que eu terei 2 elevado a 7 dozeavos. Copiem todo esse cálculo aqui da A. Nesse caso, eu tenho uma divisão de potências de mesma base. Se é divisão, faço uma subtração aqui em cima. Então, terei que resolver 1/3 menos 1/4. Como vimos anteriormente, o MMC entre 3 e 4 é o 12. Isso significa que eu vou ter uma fração com denominador 12, menos outra fração com denominador 12. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 1, 4. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 1, 3. Conservo a base e faço 4 menos 3, que é igual a 1. Isso daqui será igual a 2 elevado a 1 dozeavos. Copiem esse rascunho aqui. C. 12 elevado a 1/2 elevado a 4/3. Aqui eu tenho que fazer uma multiplicação com essas frações. 1/2 vezes 4/3. 1 vezes o 4, 4. 2 vezes o 3, 6. Posso fazer a simplificação. Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, posso dividir por 2. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Então, isso daqui fica sendo 12 elevado a 2/3. Copiem esse rascunho aqui na C. D. 3 elevado a 1/16avos, que está elevado a 1/2. Resolvendo isso daqui, eu tenho 1/16avos, que está elevado a 1/2. Posso escrever isso dessa seguinte forma. Raiz de 1/16, aonde o número que está nessa parte de cima fica aqui sendo elevado, e o 2 vem aqui. Fica como raiz quadrada de 1/16avos. Não preciso especificar nenhum número aqui. Raiz quadrada de 1, 1. Raiz quadrada de 16, 4. Então, isso daqui fica sendo igual a 3 elevado a 1/4. Copiem esse rascunho aqui na D. 52. Considere as expressões abaixo. A igual a 1/2 menos 1 mais 1/2 entre parênteses elevado ao quadrado vezes 2 menos 2/3 entre parênteses. E B, que é igual a 5/7 dividido por 2 menos 2/3 mais 3. Determine o produto A vezes B. O que se pode concluir sobre os valores de A e de B? Bem, fazendo o produto entre A e B, vamos copiar tudo aqui. Coloquei a parte do A aqui até essa parte, coloquei o A aqui e o B aqui. Vamos resolver o que dá para ser resolvido. Copio 1/2 menos. Resolvo o que está dentro desse parêntese aqui. Vem no rascunho aqui na frente.
1 mais 1 meio. Imagino que tem 1 aqui embaixo. Faço o MMC entre 1 e 2. O MMC entre 1 e 2 é o próprio 2. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes o 1, 2. Mais 2 dividido por 2, 1. 1 vezes o 1, 1. 2 conserva a minha base e soma a parte de cima. 2 mais 1, 3. Então, 1 mais 1 meio é igual a 3 meios, que está sendo elevado ao quadrado. Fecha o colchete aqui. Vezes 2 menos 2 terços. Agora vamos resolver o que está dentro desse parênteses. 2 menos 2 terços. Se eu não tenho nada aqui, eu imagino que eu tenho 1. MMC entre 1 e 3 é o próprio 3. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes o 2, 6. Menos 3 dividido por 3, 1. 1 vezes o 2, 2. Conservo a base. 6 menos 2, 4. Então o resultado entre 2 menos 2 terços é 4 terços. Fecho a chave, vezes, abro a chave novamente. Faço agora o que dá para ser feito dessa parte aqui. Não tenho que fazer com 5 sétimos, copio, dividido. Não tenho que fazer com esse 2, copio, menos. Resolvo o que está dentro desse parêntese. 2 terços mais 3. Imagino que tem 1 aqui embaixo. MMC entre 3 e 1 é o próprio 3. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes o 2, 2. Mais 3 dividido por 1, 3. 3 vezes o 3, 9. Conservo a base e somo os meus numeradores. 2 mais 9, 11. Substituo aqui então 11 terços. Fecho o colchete e fecho a chave. Agora, resolvo tudo que dá para ser resolvido novamente. Copio a chave, copio um meio que não dá para resolver, menos, faço agora 3 meios elevado ao quadrado. 3 ao quadrado é a mesma coisa que 9. 2 ao quadrado é a mesma coisa que 4. Isso tudo está dentro de um colchete. Vezes 4 terços, fecho a chave, vezes, abro uma outra chave, 5 sétimos, dividido, e resolvo agora o que está dentro desse colchete. 2 menos 1 terço. Se eu não tenho nada embaixo, eu tenho 1. MMC entre 1 e 3, como vimos, é 3. 3 dividido por 1, 3 vezes o 2, 6. 3 dividido por 3, 1 vezes o 11, 11. 6 menos o 11, menos 5 terços. Então, o resultado de 2 menos 1 terço é igual a menos 5 terços. Fecho a chave. Agora, vamos resolver o que está dentro desse colchete. Abro a chave, 1 meio menos 9 quartos. Faço o MMC entre 2 e 4. Ele será igual a 4. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes o 1, 2. Menos 4 dividido por 4, 1. 1 vezes o 9, 9. 2 menos o 9, menos 7. Copio o 4 aqui. Resultado final, menos 7 quartos. Que eu irei multiplicar daqui a pouco por 4 terços. Vezes, faço agora a divisão entre 5 sétimos por 5 terços. Resolvendo essa divisão aqui. Esqueço o sinal por enquanto, lembro dele daqui a pouco. Divisão, eu faço a multiplicação em cruz. 5 vezes o 3, 15. 7 vezes o 5, 35. Posso simplificar isso por 5. 15 dividido por 5, 3. 35 dividido por 5, 7. Então eu posso falar que essa divisão é igual a 3 sétimos. 5 sétimos era positivo, 5 terços era negativo. Positivo com negativo, negativo. Agora tem que resolver menos 7 quartos vezes 4 terços. Novamente esqueço do sinal. Multiplicação eu faço direto. 7 vezes o 4, 28. 4 vezes o 3, 12. Posso simplificar tanto em cima quanto embaixo por 4. 28 dividido por 4, 7. 12 dividido por 4, 3. Negativo com positivo, negativo. Então, o resultado de menos 7 quartos vezes 4 terços é menos 7 terços, que eu irei multiplicar por menos 3 sétimos. Negativo com negativo, positivo. 7 vezes o 3, 21. 3 vezes o 7, 21. Toda fração é uma divisão. 21 dividido por 21 é igual a 1. Esse é o resultado final dessa 52. O que se pode concluir sobre os valores de A e B? Pode-se concluir que os valores de A e B são números inversos. 54. Escreva na forma decimal o número que representa o valor dessa expressão. E tem essa expressão aqui. Vamos resolvê-la então. Primeiramente, tenho que resolver menos 1 mais 1 quinto. Faço o rascunho aqui do lado. Menos 1 mais 1 quinto. MMC entre 1 e 5 é o próprio 5. 5 dividido por 1, 5. 5 vezes o 1, 5.
Não posso esquecer do sinal aqui na frente. Mais 5 dividido por 5, 1. 1 vezes 1, 1. Menos 5 mais 1 é igual a menos 4. Copio o 5 aqui embaixo. Então, a resolução entre menos 1 mais 1 quinto é igual a menos 4 quintos ao quadrado, porque eu ainda não fiz isso. Dividido, resolvo agora 0,4 menos 1 quinto. 0,4 eu posso escrever como 4 décimos. Simplificando isso por 2, eu obtenho 2 quintos. Então, posso falar que eu tenho 2 quintos menos 1 quinto. Tenho as bases iguais, não preciso fazer MMC, só conservo ela aqui. 2 menos 1, 1. Então, posso falar que aqui eu vou dividir por 1 quinto elevado ao quadrado. Menos 0,7 eu posso escrever como 7 décimos. Vezes, resolvo agora a raiz quadrada. Raiz quadrada de 36, 6. Raiz quadrada de 49, 7. Vamos para a segunda etapa. Tenho que resolver essa potência. Resolvendo essa potência aqui, menos 4 quintos ao quadrado. Isso daqui é igual a menos 4 quintos vezes menos 4 quintos. Negativo com negativo, positivo. 4 vezes 4, 16. 5 vezes o 5, 25. Posso falar então que 4 quintos ao quadrado é a mesma coisa que 16 25avos, dividido 1 quinto ao quadrado. 1 ao quadrado é igual a 1. 5 ao quadrado, 25. Menos, faço agora essa multiplicação. 7 décimos vezes 6 sétimos. 7 vezes o 6, 42. 10 vezes o 7, 70. Posso simplificar tanto em cima quanto embaixo por 7. 42 dividido por 7, 6. 70 dividido por 7, 10. Ainda posso simplificar tanto em cima quanto embaixo por 2. 6 dividido por 2, 3. 10 dividido por 2, 5. Então, 7 décimos vezes 6 sétimos é a mesma coisa que 3 quintos. Resolvo essa divisão agora. 16 25avos dividido por 1 25avos. Multiplico em cruz. 16 vezes 25 é igual a 400. 25 vezes 1, 25. Posso simplificar tanto em cima quanto embaixo por 25. 400 dividido por 25, 16. 25 dividido por 25, 1. 16 por 1 é a mesma coisa que o próprio 16. Então, aqui eu fiquei com a seguinte conta. 16 menos 3 quintos. Resolvo agora 16 menos 3 quintos. Se eu não tenho nada embaixo do 16, eu tenho 1. MMC entre 1 e 5 é o próprio 5. 5 dividido por 1, 5. 5 vezes o 16, 80. 5 dividido por 3, 1. 1 vezes o 3, 3. 80 menos 3, 77. E copio 5 aqui embaixo. Resultado, então, fica sendo 77 quintos. Toda fração é uma divisão. 77 dividido por 5 é igual a 15,4. Esse é o resultado final da 54. 55. UPF, Rio Grande do Sul. O valor da expressão menos 1 meio elevado a 4 dividido por menos 1 meio elevado ao cubo vezes 1 meio elevado a 6 mais 2 elevado a menos 7 é... E aí eu tenho as alternativas aqui para estar respondendo. Vamos começar a responder resolvendo essa potência aqui. Quando eu tenho uma base negativa e um expoente par, o resultado ficará positivo. Então 1 elevado a 4 é 1. 2 elevado a 4 é igual a 16. Dividido, se eu tenho a base da potência negativa e o expoente dessa potência ímpar, o resultado final será negativo. 1 elevado ao cubo é o próprio 1. 2 elevado ao cubo, 8. Fecho o colchete, vezes. Menos 1 meio elevado a 6. Base negativa, expoente par, resultado positivo. 1 elevado a 6 é o próprio 1. 2 elevado a 6 é igual a 64. Mais 2 elevado a menos 7 é a mesma coisa que 1 meio elevado a 7. Vamos resolver o que dá para ser resolvido agora. Divisão de frações. Multiplica em cruz. 1 vezes o 8, 8. 16 vezes 1, 16. Positivo com negativo, negativo. Vezes 1 sobre 64, mais 1 meio elevado a 7. 1 elevado a 7 é 1. 2 elevado a 7 é 128. Resolvo a multiplicação. Multiplicação de frações eu faço direto. 8 vezes 1, 8. 16 vezes 64 é igual a 1024. Negativo com positivo, negativo. Mais 128. Essa fração de 8 por 1024, ela pode ser simplificada tanto em cima quanto embaixo por 8. Então 8 dividido por 8 é 1.
1024 dividido por 8 é igual a 128. Então, isso daqui é a mesma coisa que menos 1 128 mais 1 sobre 128. Menos 1 128 avos mais 1 128 avos, cancelo um com o outro. Meu resultado final fica sendo 0. A alternativa correta, C. 56. Unifor Ceará. Qual é o valor de x abaixo? Então, tenho que x é igual a 1 meio menos 0,8 mais 3 quartos, que é igual a raiz quadrada de 1 quarto. E depois eu tenho as alternativas aqui para estar respondendo. Então, eu tenho 1 meio menos 0,8 mais 3 quartos menos raiz quadrada de 1 quarto. Isso aqui eu posso escrever como 1 meio menos 8 décimos mais 3 quartos menos raiz quadrada de 1 quarto é igual a 1 meio. Feito isso, eu preciso resolver o MMC entre 2, 10, 4 e 2. Vamos resolver isso aqui do lado. MMC entre 2, 10, 4 e 2. Divido tudo isso por 2, aqui fica 1. 10 por 2 fica 5. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Por 2 novamente, eu tenho 1. Copio 5. 2 dividido por 2, 1. Copio 1. Agora por 5. 1. 5 dividido por 5, 1. 1 e 1. Multiplico 2 vezes o 2, 4. 4 vezes o 5, 20. Isso significa que eu terei uma fração com denominador 20 menos outra fração com denominador 20 mais outra fração com denominador 20 menos outra fração com denominador 20. Nessa parte, eu tenho que dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. 20 dividido por 2, 10. 10 vezes o 1, 10. 20 dividido por 10, 2. 2 vezes o 8, 16. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes o 3, 15. 20 dividido por 2, 10. 10 vezes o 1, 10. Continuando aqui embaixo, conservo a base e agora resolvo isso. 10 menos 16 é igual a menos 6. Menos 6 mais 15 é igual a 9. 9 menos 10 é igual a menos 1 20avos. Alternativa correta, B. Bem, pessoal, chegamos ao final do capítulo 1, Potências e Raízes, do livro Matemática Bianchini, 8º ano. Espero que vocês tenham compreendido tudo. Na próxima aula, irei dar início a um novo conteúdo. Então, até a próxima e tchau!